Bom dia, pessoal. Então, agora a gente vai dar início ao módulo 12, no qual o título do capítulo é Fisiologia Vegetal 2, Crescimento e Desenvolvimento. Para começar, o livro aborda essa lenda aí, né, que é a lenda do cordeiro vegetal. Não sei se já ouviram falar, mas essa lenda ela foi primeiramente publicada na Inglaterra em 1371 e se tornou um dos livros mais famosos da Idade Média. O livro ele descreve a viagem feita pelo cavaleiro John, que teria deixado a Inglaterra em 1322. E viajado pelo Egito, ele viajou pelo Egito, pela Etiópia, pela Índia, Pérsia e também pela Turquia, voltando à Inglaterra com as mais bizarras histórias que já ouviu falar. E no capítulo 18 do livro 2, intitulado por Dos frutos que tem dentro um animal de carne e osso e sangue. Então, o John, ele descreve e desenha uma árvore cujos frutos eles guardam pequenos animais parecidos com cordeiros e que ele teria visto na região da Sítia, também conhecida como Tartária, onde hoje seria a Sibéria, o Turquestão e a Mongólia. Teofrasto, gente, que é o pai da botânica, vai além e descreve a planta em detalhes. No livro de Histórias Plantarum, publicado em 306 a.C., as árvores a partir das quais os indígenas fazem as suas roupas não possuem frutos, mas a vagem contendo a lã é aproximadamente do formato de uma maçã. Então, quando essa planta que tem esse fruto do formato de uma maçã, ela era madura, ela se abre e de lá tem uma lã. E então ela é retirada e tecida em panos de várias qualidades, alguns inferiores, mas outros também com grande valor. E uma consulta ao Podcast Oxford Classical Green Dictionary mostra que a palavra que está aí no livro na página 593, eu não sei decifrar essa palavra, mas ela é traduzida como maçã e pode também ser traduzida como ovelha ou cordeiro. E aí aparece parece estar a princípio verdadeiro da lenda do cordeiro vegetal. Então o algodão ele era conhecido na Europa durante a Idade Média, quando se falava de uma planta que produzia um tecido associado, um tecido à associação mais óbvia, que era uma lã, que era produzido por carneiros. Então eles associaram a lã que era produzido por carneiros. E é possível que acadêmicos da Idade Média, eles influenciados por isso, eles tendo como fonte os escritos de Teófratos, eles tenham optado pela tradução da palavra grega como cordeiro, dando origem à criação mitológica. Então, de fato, o desenvolvimento de plantas e animais, eles possuem diferenças marcantes que fazem com que a lenda de Baromedes ela seja impossível de ser verdadeira. Como, por exemplo, essas diferenças de animais, eles possuem organogênese embrionária, quanto plantas possuem também organogênese pós-embrionária. E isso significa que quando um animal nasce, ele já possui todos os seus órgãos, que são os ossos, pulmão, o fígado, o coração, os cérebros e os demais. E tudo já foi formado durante o estágio embrionário, ao longo da vida, e esses órgãos somente aumentarão de tamanho
e esses ovos vão aumentar de tamanho. Mas já em plantas, os órgãos como folhas, flores, estames, pétalas, pecíolos e todos os outros órgãos só vão ser formados após a germinação, em uma etapa de pós-embrionária, chamada de pós-embrionária. Então, pessoal, apesar da impossibilidade de existência do Barometes, plantas e animais eles compartilham a capacidade de responder estímulos no meio. Então, alguns estímulos são capazes de induzir movimentos vegetais e outros podem levar as plantas a perceber a época do ano que se reencontram e assim elas direcionam o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Então, assim como nos animais, muito desses estímulos e as suas respostas, elas são medidas por hormônios vegetais que vamos aprender agora neste módulo. Então, para dar início, a gente vai falar de movimentos vegetais. Os movimentos vegetais, pessoal, a gente vai começar a falar deles agora. E eu lembro que no módulo 8, ao iniciarmos o capítulo falando sobre botânica, a gente comentou que as plantas, como indivíduos, elas não têm a mesma capacidade de locomoção como os animais. Mas essa incapacidade, ela não as impede de realizar outros tipos de movimentos, como o abrir ou o fechar das flores. Abrir ou fechar das flores ao longo do dia, ou captura de insetos pelas plantas carnívoras. Então, os movimentos dos vegetais, eles podem não ser tão rápidos ou evidentes como os dos animais, mas eles indicam que a planta são capazes de perceber estímulos ou o seu redor a responder por elas. Os movimentos vegetais, eles podem ser classificados em 3 categorias. A primeira categoria que a gente vai falar é o movimento reversíveis, ou narcismo, que é conhecido também. As plantas, pessoal, elas não precisam de sistemas nervosos ou de músculos para serem capazes de realizar um movimento, desde que elas tenham estruturas simétricas, como o lado dorsal e ventral, e uma folha ou pétala que pode existir que podem existir aí. Então, pequenas estruturas situadas na base do folíolos que agem como alavancas, elas, de forma muito parecidas à ação dos nossos movimentos dos músculos, que atuam em pares. Então, elas podem contrair e podem também relaxar. Então, os polvinos, eles são capazes de rápidas mudanças de turgos, enquanto um lado fica túrgido, o outro ele perde a água, criando um movimento em resposta a certos estímulos. Então, independente da sua direção, basta que o estímulo certo, como um toque ou a presença ou a ausência de luz, ela seja percebida. Então aí a gente vê na figura 2, que é essa figurinha aqui, ó, que os polvinos é essa partezinha aqui, deixa eu só colocar. Oi, meu mouse não prestou agora, peraí. Não prestou. Mas essa partezinha aqui, ó, que é chamada de polvinos, que é a fase superior e a fase inferior, elas podem alterar a posição da estrutura vegetal a partir das mudanças em seu teor de água, certo? Então, os nastismos, eles compreendem o quê? Vários tipos de movimentos reversíveis e que não dependem da origem dos estímulos, de qual direção ele vem, como os mostrados aí nessa figura 3 aí, pessoal. Então aqui a gente tem várias espécies aí de plantas, provavelmente muitos já viram todas elas ou só algumas.
Aqui na primeira imagem a gente tem o tignomarchismo é em respostas a um toque. As plantas, elas insetívoras e elas fecham suas flores para aprisionar suas presas. Já na segunda é a sesmonarchismos, o contrário com o contrato com qualquer contato que essa plantinha ela tiver na folha, ela chama folha dormideira. Ela estimula a perda de água de alguns polvinos e isto provoca reação em cascata. Então, o que é essa reação em cascata? Ela vai elevar o fechamento de todos os seus folíolos, fazendo a folha parecer fechada. Então, provavelmente todo mundo já deve ter encostado nessas folhinhas aí e já percebeu isso aí. E agora vocês sabem o porquê que isso acontece. Porque os pulvilnos, eles retêm um pouquinho de água, por isso que elas fazem esse fechamento. Já o fotonatismo é o quê? É a presença de luz. Independentemente de sua direção, ela induz a abertura de certas flores, como essas das 11 horas. Minha mãe tem um monte delas. Então, aqui a gente vê o efeito, né, gente? A gente vê a primeira foto, que é a plantinha carnívora, e a gente consegue ver que ela aberta e também consegue ver ela fechada. A gente tem também essa outra plantinha, né, que a gente vê ela aberta, encostou nela, ela fechou. E às 11 horas, que também faz o mesmo efeito. Uma outra categoria é o deslocamento orientados, que é chamado também de tactismo. Embora, pessoal, os vegetais como indivíduos não se locomovam, algumas estruturas celulares, elas são capazes de mudar sua posição, seu posicionamento, ou seja, ela vai conseguir se deslocar. Então, fazendo isso, ela vai conseguir direcionar por certos estímulos. Então, como a gente viu no módulo 8, aprendemos que os musgos e as samambaias, o gameta masculino, que é chamado de anterozoide, nada até o quê? A fêmea, né? Que é a osfera. Então, isso ocorre porque a osfera ela libera substâncias químicas ao seu redor para atrair os anterozoides. E esse processo é chamado de quimiotactismo. Então, a gente vê um processo chamado tactismo e que essas plantas, quanto a samambaia, quanto os musgos, ele faz o quimiotactismo. Então, os cloroplastos das células do mesófilo foliar, eles podem mudar sua posição no citoplasma de forma que vai aumentar a capacidade de luz. Isto é, um fototactismo. E muitos seres unicelulares, como bactérias, protozoários, também eles são capazes de perceber a direção da luz, indicando que se essa uma característica adaptativa de muitas plantas antigamente. Temos também, então, uma outra característica chamada de crescimentos orientados ou tropismo. Os tropismos, eles apresentam a forma mais conhecida de movimentos vegetais, pois eles podem ser observados ao longo do tempo. Isso inclui o crescimento dos caules em direção às janelas ou para cima, caso os vasos de plantas eles ficam deitados. Então, eles, como vocês podem ver aqui, ó, o caule jovem ele cresce no sentido oposto da gravidade, certo? Então, os movimentos das gavinhas, que são caules ou folhas modificadas de plantas trepadeiras, como a videira ou o pé de chuchu, que se enrolam, né, em pontos de apoios para crescer também, e eles são bem conhecidos, como a gente pode ver aí na figura 5. Então, a gente vê uma planta fazendo
geotropismo, em resposta à luz. Então, ela vai crescer em direção à luz, no sentido da luz. A gente vê o geotropismo, que é a resposta de gravidade, né? Então, se a planta está deitada, ela vai crescer no sentido oposto da gravidade. Aqui a gente vê o quimiotropismo, em resposta a substâncias químicas. E tigmotropismo, que é respostas ao seu contato. Então, ela vai crescer conforme o seu contato. Se você pegar uma videira ou um pé de chuchu e colocar um fio, ele vai crescer em resposta ao contato que essas galinhas aqui deles, que eu esqueci o nome, chama gavinhas. Essas gavinhas aqui, elas vão direcionar o crescimento delas. E, pessoal, o tropismo, a gente falando mais um pouquinho sobre o tropismo, ele ocorre pelo crescimento, principalmente por expansão celular, orientado pela direção de um estímulo, e a gente pode também classificar o tropismo em positivo e negativo. Positivo é quando leva o órgão a crescer no sentido de se aproximar do estímulo, né? Então, vai ter um estímulo lá, vamos supor uma galha de árvore, que esse gavinho ele vai encostar e vai crescer por estímulo a partir disso aí. Ou negativo, quando ele leva o órgão a crescer afastando do estímulo. Por exemplo, ao plantarmos uma semente, não nos preocupamos com a sua posição do solo, pois, de alguma forma, sabemos que a raiz crescerá para baixo e o caule para cima. Então, a raiz ela apresenta o geotropismo positivo a favor da gravidade. Então, o que acontece? Crescendo em direção ao solo, enquanto o caule ele possui o geotropismo negativo e ele cresce afastando-se do solo. Então, é algo ao contrário no qual acontece. Essa figura aí, ó, ao germinar, o embrião de semente, ele forma uma raiz, né? Que sempre ela cresce para baixo, e o caule que sempre cresce para cima, inclinando totalmente para a luz. Então, a gente vê aí, ó, um geotropismo negativo do caule e um geotropismo positivo da raiz. E aqui, uma fototropismo positivo do caule. Certinho? Então é isso aí. A nossa aula de hoje é só. E até amanhã. Beleza? Muito obrigado e beijo.